Prezados alunos de Bioquímica, quarta videoaula do conteúdo de água e pH. Bom, nas 3 primeiras videoaulas desse conteúdo, a gente falou bastante sobre as propriedades físicas e químicas da água que a tornam tão importante para a vida na Terra conforme nós conhecemos. Agora, a gente vai trocar um pouquinho o assunto e a gente vai falar um pouquinho de pH. Mas antes de entrar no pH, a gente vai discutir sobre a ionização da água e dos ácidos e bases fracos. Bom, as reações reversíveis, que são aquelas que prontamente convertem reagentes e produtos e também reconvertem os produtos em reagentes, essas reações reversíveis, elas tendem a alcançar uma posição de equilíbrio. Essa posição de equilíbrio é alcançada quando a velocidade da reação direta se iguala à velocidade da reação inversa e é definida também por uma constante, chamada de constante de equilíbrio, que é fixa e diferente para cada uma das várias reações químicas que a gente conhece. A constante de equilíbrio, portanto, ela é característica de cada reação química em uma dada temperatura. E o que a constante de equilíbrio define para a gente? Ela define para a gente a composição inicial da mistura, independente das concentrações iniciais de reagentes e produtos, quando a situação de equilíbrio é atingida. E como a gente viu lá na aula de introdução à bioquímica, a constante de equilíbrio ela é proporcional ao ΔG. Isso quer dizer que reações que têm constante de equilíbrio muito alta são energeticamente favoráveis e o ΔG é muito negativo, e as que têm constante de equilíbrio de valor muito pequeno são desfavoráveis e, portanto, o ΔG delas é muito positivo, tá? Bom, quando a gente pega, então, a nossa reação hipotética aqui, que é reagente A e B, com seus coeficientes estequiométricos na equação balanceada, Azinho e Bzinho, sendo convertidos no produto C e D, que na equação balanceada tem coeficientes estequiométricos Czinho e Dzinho, a constante de equilíbrio dessa reação hipotética é dada pela concentração dos produtos na situação de equilíbrio elevada aos expoentes, que são os coeficientes estequiométricos de cada um dos produtos, pela razão do produto das concentrações dos reagentes na situação de equilíbrio, cada um deles elevado pelo coeficiente estequiométrico daquele reagente na equação de equilíbrio, ok? Bom, o que vocês acham que acontece com a água? A água, gente, ela sofre uma reação de ionização. O que é uma reação de ionização? Quem se lembra? Reação de ionização. Esqueça da água. O que é uma reação de ionização? É quando você forma íons? Exatamente. Eu vou pegar uma substância e vou transformá-la nos seus íons componentes. Então, agora vamos aplicar isso à água. Se eu estou falando com vocês que a água sofre ionização natural, ela vai produzir íons. Quais são os íons produzidos a partir da água? H+ e OH? Perfeito. Vai formar prótons H+, e grupos hidroxila OH negativos. Vocês acham que essa ionização da água é muito favorável, ou seja, toda a água em um sistema vai ionizar, ou é pouco favorável? Isso quer dizer que pouca água vai ionizar em prótons H+, e ânions OH-. Pouco favorável? Pouco favorável. Ela vai ser uma ionização extremamente fraca. Então, quando a gente pensa na água, portanto, a água tem uma tendência fraca de sofrer ionização reversível, produzindo prótons H+, e produzindo ânions OH-. O que vocês acham que vai acontecer com esse coitado do H+ em uma solução aquosa, cheia de águas não ionizadas? Ele vai tentar fazer ligações de hidrogênio com os oxigênios. Exatamente. E aí pensa, uma água que ganha mais o hidrogênio por fazer ligação de hidrogênio com ele, essa água vira o quê? Que molécula?
H2O ganhou mais um hidrogênio do próton H+, vira o quê? Gente, vamos lá. H2O, ganhei mais um hidrogênio, me forma H3O? H3O. Vocês sabem como é que chama esse negócio? Hidrônio? Muito bem. Então, é isso que acaba acontecendo. Então, como eu disse para vocês, a água tem uma tendência muito fraca de sofrer ionização reversível, transformando-se em prótons H+, e ânions OH-. Como eu disse para vocês, os prótons H+ sofrem hidratação espontânea devido às ligações de hidrogênio em meio aquoso, produzindo um íon chamado íon hidrônio. Então, o que acaba acontecendo é isso daqui, ó. Duas moléculas de água, né? Essa daqui vai sofrer ionização, esse hidrogênio próton H+ vai interagir com essa daqui, produzindo o próton hidrônio e liberando o ânion OH-, tá? Bom, graças a essa ionização reversível, é que a água faz uma coisa que a gente odeia, que é o quê? Lembra de... deixa eu ver, como que chamava aquela vilã da novela? Tereza Cristina. Lembra do que Tereza Cristina fez com o secador? Choque? Então, Condução elétrica? Eletricidade. exatamente, a água conduz energia elétrica. Por quê? Porque mesmo Eu ia que falar essa... empurrou da escada. Essa foi a Nazaré Tedesco. Mas acho que a Tereza Cristina também empurra, né? Eu não lembro mais. Enfim. O que acaba acontecendo, gente? Como a água tem uma tendência fraca de sofrer ionização, mesmo que seja fraca, ela sofre. Então, uma solução aquosa qualquer sempre tem prótons H+, ânions OH-, ou melhor, prótons hidrônio. Então, a presença de cargas positivas e negativas, mesmo que em pequenas quantidades, faz com que qualquer solução aquosa, porque tem água, tenha a capacidade de conduzir energia elétrica. Os prótons hidrônio, que vieram dos prótons H+, vão migrar para o polo negativo, enquanto que os ânions OH- migram para o polo positivo. Tá? Só para reforçar, o que acaba acontecendo com a produção do íon hidrônio é isso que a gente está vendo ali, ó, tá vendo? É como se uma molécula de água roubasse o próton H+ e virasse hidrônio e deixa o ânion OH- ali disponível. Então, o que acaba acontecendo é a ionização da água em íons chamados hidrônio e ânions OH-. Tranquilo até agora? Tranquilo. Bom, então vamos lá. Vamos agora associar com o que eu expliquei em cima. Se a água sofre uma reação reversível de ionização, tá? Como que é a constante de equilíbrio da ionização da água? Constante de equilíbrio dessa reação de ionização da água. H+OH sobre Concentração de H+, H+, vezes concentração de OH-. Equação está balanceada, então é expoente 1. sobre Pela água? Pela concentração total? Concentração de água. Também com expoente 1. Certinho? Isso. Se eu falei que essa equação, a água, sofre pouca ionização, essa constante de equilíbrio vai ter um valor muito grande ou muito pequeno? Pensa, quem vai prevalecer no equilíbrio? Água ionizada ou água não ionizada? Aí você vê, está no numerador ou denominador? Torna o valor grande ou pequeno? pequeno. Pequeno, porque o que predomina no equilíbrio é a água não ionizada. Então, a constante de equilíbrio da reação de ionização da água, ela é o quê? Muito pequena. Porque, como eu disse, o grau de ionização da água é, a temperatura de 25 graus, muito pequeno. Portanto, a constante de equilíbrio é pequena, o que nos mostra que prevalecem reagentes, água não ionizada, em relação aos produtos
próton H+, ou íon hidrônio, e ânion OH-, tá? Bom, é claro que eu não vou fazer vocês fazerem a conta, então eu vou contar para vocês. A constante de equilíbrio da água a 25 graus Celsius é 1,8 vezes 10 a menos 16. Gente, isso aqui é muito, muito baixo. Só para vocês terem uma ideia, isso aqui equivale que 2 a cada 10 a 9 moléculas de água sofrem ionização no equilíbrio. Ou seja, gente, é muito, muito baixa, tá? Bom, e aí agora eu vou contar para vocês. Se a gente considera que a água na solução, né, ela está toda na forma não ionizada, qual que é a concentração molar de água no equilíbrio? Vocês têm ideia de como que a gente calcularia isso? Concentração de água em mol por litro no equilíbrio, tomando como premissa que no equilíbrio praticamente só tem água não ionizada. Como que a gente calcula? Peguei vocês. Concentração de água, mol por litro. Primeira coisa que a gente tem que saber é o quê? Não faço ideia. Eu acho que, como a gente sabe que a constante de equilíbrio eu não sei, eu tô pensando assim que, igual, se pega a fórmula, a água, ela tá dividindo, se a gente passar ela para o lado de lá, multiplicando, e descer a constante dividindo, a gente podia colocar o número 1,8 vezes 10 a menos 6, dividindo a parte de cima. Entenderam? Entendi, mas o problema é que eu também não sei a concentração de prótons H+ e OH-, então eu vou ter duas variáveis. Ah, tá. Entendeu? Então não sei. Então, vamos fazer aqui passo a passo. Sabia que ia dar uma travada, vamos fazer junto. Bom, a primeira coisa que a gente precisa saber é o seguinte: a gente precisa saber a massa molar da água. Vocês sabem qual que é? Não me lembro. 18,5. 18. 18,5 gramas por mol, tá? Bom, sabendo disso, outra coisa que a gente precisa saber é o seguinte: concentração não é mol por litro? Eu tenho a massa molar da água, mas eu preciso agora de uma unidade que associa massa e volume. Como é que chama uma grandeza que associa massa e volume, que começa com a letra D? Densidade. Muito Densidade. bem, densidade. A densidade da água, gente, eu também vou contar para vocês. Densidade da água é 1.000 gramas por litro, tá? Seria 1 grama por ml, a mesma coisa. 1.000 gramas por 1.000 ml, 1.000 gramas por litro. Beleza? Bom, então eu sei que a água tem 1.000 gramas por litro. Eu não quero a concentração em mol por litro? Vou pegar essas 1.000 gramas e vou dividir pela massa molar. Porque 1.000 dividido por 18,5 vai me dar o resultado em mols por litro. Concordo? Sim ou não? Sim. De novo. 1.000 gramas por litro. Eu sei que cada 18,5 gramas equivale a 1 mol. Então, se eu pegar 1.000 gramas e dividir por 18,5, eu vou saber quantos mols de água tem em 1 litro de água, que é o quê? Concentração molar da água. Fez sentido? Sim. Dividindo 1.000 por 18,5, a gente vai ter 55,5 mols de água por litro. Essa é a concentração molar da água. E considerando que no equilíbrio da reação de ionização da água, praticamente toda a água está na forma não ionizada, a gente vai considerar que a concentração de água no equilíbrio é a concentração molar da água. Ok? Ok. Thalita?
Ok. Então, eu vou apagar aqui para aparecer as outras coisas que eu coloquei na minha animação. Então, considerando isso, portanto, a gente vai substituir na equação do cálculo da constante de equilíbrio, da reação de ionização da água, a concentração de água não ionizada pela massa molar da água, tá? Bom, fazendo então alguns arranjos, aí sim, Evelyn, a gente vai passar agora a concentração de água multiplicando a constante de equilíbrio, a gente vê que 55,5 vezes a constante de equilíbrio de ionização da água é igual ao produto das concentrações de prótons H+, ou íon hidrônio, e ânions ou H-. E esse valor a gente chama de produto iônico da água, ou também conhecido como KW. E aí a gente começa a perceber o seguinte: vocês concordam comigo que, mesmo que seja pequeno, todo o próton H+, produzido pela ionização da água, também foi produzido junto com o próton OH-? Um ânion OH-? Uhum. Então, vocês concordam que a concentração dos dois para a água é igual? Sim ou não? Sim. Toda vez que uma água sofre ionização, obrigatoriamente ela produz um próton H+, um ânion H-. Então, para um sistema que só tem água, as concentrações no equilíbrio de H+ e OH- são iguais. Beleza? Multiplicando 55,5 pela constante de equilíbrio, que é 1,8 vezes 10 a menos 16, a gente percebe que o produto iônico da água, isso quer dizer o KW, ele tem valor de 1,0 vezes 10 menos 14 mol ao quadrado. Então, isso daqui é igual à concentração de H+ vezes a concentração de OH- no equilíbrio da reação de ionização da água. Ok até agora? Deu para entender os arranjos geométricos que a gente fez? Sim, deu para entender. Bom, Sim. então, continuando. Tomando, então, de onde a gente estava, produto iônico da água, que é constante para a água, é o produto da concentração de H+ pela de OH-, que, de acordo com o arranjo geométrico que a gente fez, massa molar da água, 55,5, vezes a constante de equilíbrio da reação de ionização da água, 1,8 vezes 10 a menos 16. Fazendo o produto, a gente vê que o produto iônico da água é 1 vezes 10 a menos 14 mol ao quadrado. Portanto, a gente sabe que o produto iônico da água, que é o produto das concentrações em uma solução neutra, que só tem água, é a mesma coisa da gente dizer que o produto iônico da água é a concentração de H+ ao quadrado, também é a mesma coisa de dizer que o produto iônico da água é igual à concentração de OH- ao quadrado. Por que isso, Rafael? Porque para uma solução neutra, para uma solução que só tem água, no equilíbrio, a concentração de H+ é igual à concentração de OH-. Resolvendo essa equação para a concentração de H+, o que a gente tem? Concentração de H+ é igual à raiz quadrada do produto iônico da água, KW. Concentração de H+ é a raiz quadrada de 1 vezes 10 a menos 14. Portanto, a concentração de H+ da água em solução neutra, 25 graus Celsius, é 1 vezes 10 a menos 7 mol por litro. E também a concentração de OH- em uma solução neutra, que só tem água, no equilíbrio da ionização, também é 10 a menos 7 mol por litro. Deu para entender? Eu entendi, mas eu não entendi o porquê do ao quadrado. Porque eles serem iguais não eleva ao quadrado, tipo. Mas não é um Não produto entendi o porquê. deles? Sim, sim. Então, se você tem x vezes x, é a mesma coisa de quê? X ao quadrado. Entendeu? Entendi. Por isso que é a mesma, por isso que é muito importante a gente lembrar aqui, em um sistema que só tem água, tá?
em um sistema que só tem a reação de ionização da água, toda vez que uma água ioniza, ela produz próton H+, ânion H-. Por isso que a concentração dessas espécies, desses íons, no equilíbrio de ionização da água é igual. E é fundamental a gente saber que é igual, porque para a água neutra, o produto iônico da água, que é a concentração de H+ vezes o H-, lembrando que essas concentrações são iguais, é a mesma coisa de eu falar que o produto iônico da água é a concentração de H+ ao quadrado ou de OH- ao quadrado, que permite a gente tirar a raiz quadrada do produto iônico da água para descobrir qual é a concentração de H+ no equilíbrio de ionização da água pura, que é 10⁻⁷ mol por litro. Certo, deu para entender, sim. Ok? E apareceu um número aqui cabalístico. Qual que é o número cabalístico que apareceu aqui nesse slide, já que a gente está falando de pH? O -7. O 7, né? Por quê? Todos vocês já sabem lá no ensino médio que quando a gente está falando do pH da água neutra, esse pH é de quanto? 7. E é daqui que vem a história da água neutra ter pH 7. Porque como a gente vai ver no próximo slide, o pH é uma medida da concentração de prótons H+. Então, a gente vai ver que com base na fórmula de pH, uma água neutra que tem concentração de prótons H+, no equilíbrio de ionização dessa água de 10⁻⁷ mol por litro, vai gerar um pH de 7. Compreenderam? Sim. Sim. E aí a gente tem uma outra questão que é, para qualquer solução aquosa, presta bem atenção, para qualquer solução aquosa, o valor de Kw é constante. Então, Kw nunca muda para qualquer solução aquosa, independente do que você está dissolvendo na água. Então, se Kw é constante, se a concentração de H+ subir em uma solução, o que automaticamente acontece com a concentração de OH- em qualquer solução aquosa? Sobe também. Não, o Kw não pode mudar. Kw é sempre constante. Então ela Kw é desce. sempre isso aqui. Se eu aumentei o H+ na minha solução, para Kw continuar dando isso aqui, o que acontece com o OH-? O que acontece com o OH-? Ele desce. Diminui, isso mesmo. Mas eu não entendi por quê. Porque se eles são diretamente proporcionais. Tipo... Calma, é porque são duas coisas diferentes. Eu mudei o assunto e vocês não acompanharam. Então vamos de novo. Quando eu estou falando de um sistema de água pura, H+ é igual ao OH-. Por quê? Toda vez que uma água sofre ionização, produz H+ e produz OH-, na mesma quantidade. Só que agora eu estou falando de solução aquosa. Solução aquosa é água mais alguma coisa, tá? Para uma solução aquosa, o Kw é constante. Isso aqui. Só que na solução aquosa eu coloco coisas que podem aumentar o H+, concordam? Se eu coloquei na minha água ácido clorídrico, o ácido clorídrico não libera H+? Sim, agora eu entendi o que você quis Aí, dizer. o que o ácido Entendi. clorídrico fez na minha solução aquosa? Aumentou a concentração de H+. Como o Kw da solução aquosa, ele tem que ser constante, o que vai acontecer com os OH- da minha solução aquosa para o Kw ficar constante, já que eu pus Vai H+ no diminuir. HCl? O OH diminui. Sim. Por isso que toda vez que você faz uma solução que você aumentou o H+, o OH- diminui. E vice-versa. Toda vez que você faz uma solução que você coloca OH-, o que acontece com o OH+? Diminui. Entendeu? Entendi. Thalita, deu para pegar também? Eu sinto aqui processando. Então tá. Bom, então, gente, agora a gente vai falar então do pH, que é o assunto dessa videoaula que a gente começou. Bom, pH, gente, ele é
uma escala que indica de forma logarítmica tanto as concentrações de H+, quanto de OH- em soluções aquosas. Soluções que têm como solvente a água. E como foi construída a escala de pH? Baseado na constante no produto iônico da água, o Kw. E aí não pode esquecer, Evelyn, do que eu falei, que esse Kw da água, que é o produto iônico da água, ele é constante em qualquer solução aquosa. Ok? E como que a gente calcula o pH? pH ele é dado por essa fórmula. pH é o logaritmo de 1 sobre a concentração de H+. Ou, escrevendo de outra forma, é o negativo do logaritmo da concentração de H+. A letra P denota logaritmo negativo de. E no caso do cálculo do pH, todas as concentrações têm que ser dadas em molar, isto é, mol por litro. Tranquilo? Bom, Kw da água, portanto, o produto iônico da água, é a base para a construção da escala de pH. A escala de pH, ela representa um meio conveniente da gente designar as concentrações de H+, e de quebra, a gente sabe também as concentrações de OH-, em qualquer solução aquosa, no intervalo que vai de 1 molar de H+, até 1 molar de OH-. Por que 1 molar, Rafael? Que é como se a gente estabelecesse o máximo que eu posso encontrar de H+, e o máximo que eu posso encontrar de OH- a partir de 1 mol de água inicialmente adicionado na reação, tá? E aí, vamos fazer um exercício rapidinho. Para uma solução neutra, 25 graus, na qual a concentração de íons hidrogênio é exatamente 1 vezes 10 a menos 7 molar, ou mol por litro, o pH é de quanto? Fazendo as contas, pH é igual ao logaritmo de 1 sobre concentração de H+, ou seja, no caso do exemplo, o pH da solução é igual ao logaritmo de 1 sobre 1 vezes 10 a menos 7. Fazendo as contas, se você não se lembra de como usar logaritmo, assiste uma videoaula no YouTube para ver. O pH de uma solução que tem concentração de H+, de 1 vezes 10 a menos 7, o pH dessa solução é de 7. Voilá, é o pH de quem? Da água neutra a 25 graus Celsius, que é de onde veio o pH 7, que é o meio da escala de pH, que é o pH da água neutra. Deu para pegar? Sim, deu. E aí a gente tem a escala de pH aqui bonitinha para vocês verem, tá? Percebam, então, que a gente tem as concentrações de H+, indo de 10 a 0, que é o máximo de H+, que é 1 molar, porque 10 elevado a 0 é 1, e diminuindo essa concentração de H+, até o mínimo que a gente encontra, que é 10 a menos 14. A escala de pH, portanto, vai de 0 a 14. Aqui a gente tem a concentração de OH-, que lembrem, né? Ela vai acompanhar a concentração de H+, à medida que H+ fica grande, OH- fica menor, então ela vai no sentido oposto. Então, OH- começa em 10 a menos 14 e vai até 1 molar, e a gente também tem a escala do POH, lembrando que o somatório do pH e o POH para qualquer concentração sempre tem que ser 14. Ok? Deu para pegar? Ok. E aí, aqui a gente tem alguns fluidos ou soluções do nosso cotidiano mostrando para vocês como que elas estão posicionadas na nossa escala de pH. Então, na escala de pH, começando com uma das soluções mais ácidas que a gente conhece, a gente tem a solução de HCl, que é feita 1 molar, que tem pH aí muito próximo de 0. E aí a gente tem suco gástrico, suco de limão,
refrigerantes de cola, vinagre, vinho tinto, cerveja, café preto, todos aqui na parte de ácida da escala de pH. Isso quer dizer com pHs abaixo de 7, que indicam que nessa parte da escala de pH, a concentração de H+ é maior do que a concentração de OH- no equilíbrio de ionização. Em pH quase neutro, a gente tem leite, saliva, o sangue humano, lágrimas, água do mar e clara de ovo, aonde a gente, na faixa do neutro, as concentrações de H+ e OH-, olha para cá, elas são muito próximas, e aí a gente vai para a parte alcalina ou básica da escala de pH, que são aquelas soluções onde a concentração de OH- é maior do que a de H+, e aí a gente tem solução de bicarbonato de sódio, limpadores à base de amônia, limpadores à base de alvejante, hipoclorito de sódio, e uma das soluções que tem pH mais próximo a 14, ou seja, uma das mais básicas que a gente consegue obter, a gente tem 1 molar de NOH, ok? Ok. Ok. E aí a gente, novamente, só muda a forma de apresentação. Então, aqui a gente tem as concentrações dos íons, tá? Aqui a gente vai estar falando de H+ e OH-, a escala de pH e as faixas de pH. Então, aqui, em torno de 7, a gente está falando aí de concentrações em torno de 10 a menos 7, iguais entre H+ e OH-. Na faixa do ácido, concentrações aonde o H+ prevalece. Na faixa do básico, a gente tem o OH- prevalecendo. Então, a gente considera uma solução alcalina ou básica aquela que tem pH maior que 7. Portanto, concentrações de OH- maiores do que concentrações de H+. Consideramos uma solução ácida aquela que tem pH menor que 7, onde concentrações de H+ são maiores do que as concentrações de OH-. É muito importante vocês relembrarem da questão que a escala de pH é uma escala logarítmica. O que isso quer dizer? Duas soluções diferentes que estão diferentes em uma unidade de pH têm diferenças nas suas concentrações de H+ na ordem de 10 vezes. O que eu quero dizer? Se você muda o pH de 2 para 3, você diminuiu a concentração de H+ em 10 vezes, saindo da concentração da escala de pH 2, quando você muda o pH para um pH 3. Então, nunca se esqueçam que a escala logarítmica ela mostra que alterações em uma unidade de pH equivalem a alterações de 10 vezes ordem de grandeza quando a gente está falando das concentrações de H+. Tá? Como que a gente determina o pH das soluções? A gente pode usar indicadores, tá? Que quando ocorre liberação de prótons H+, ou seja, vai aumentar a escala de pH, gera uma mudança de cor no indicador, tá? Ou a gente usa um equipamento muito utilizado em laboratório, que é o pH-metro. O pH-metro ele tem um eletrodo de vidro sensível às alterações da concentração de prótons H+. Esse eletrodo e o equipamento previamente é calibrado usando uma solução de pH conhecido e é o meio mais confiável da gente estar medindo o pH das soluções. Ok? Ok. Ok. Beleza. A gente vai terminar essa videoaula, então, onde a gente falou de pH, para na próxima videoaula a gente concluir falando sobre química de ácido-base e tampões biológicos, para a gente mostrar um pouco das aplicações dessa escala de pH relacionado ao metabolismo, né, e ao funcionamento dos seres vivos. Até lá.